Na Morro Branco, para além do pilar econômico, representado pela produção de gado e grãos, nós trabalhamos fortemente também o pilar ambiental e o pilar social. 50% das nossas fazendas é dedicado à preservação, onde o pilar ambiental é aplicado através de diversas iniciativas. Já o nosso pilar social surgiu inicialmente em função do capim-dourado que cresce nas nossas veredas. Nós somos hoje o principal apoiador da Associação Dourada de Artesãs do Novo Jardim. Sabendo da nossa visão integrada entre o econômico e o social, o Agaúzo, um amigo em comum com quem a Zefa trabalha, me ligou, contou da Josefa e de como o seu talento e suas receitas poderiam viabilizar a ideia de tornar a soja um alimento acessível para a população em geral, especialmente para aquelas famílias de menor poder aquisitivo. Há muitos anos atrás, eu era deputado e era secretário do Serviço Social de Goiás. Lá tive essa mesma ideia do que hoje é apresentada, da soja no básico alimentar. Eu tive a oportunidade de experimentar tudo aquilo que foi feito, o leite de soja, o tofu, a paçoca. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha de Tocantins que chama Babaçulândia. Meu pai, né, ele era alcoólico, bebia bastante. E aí ele acabou falecendo de cirrose, né? Eu sei que minha mãe sofreu muito para criar a gente, aí chegou uma época que meus tios trabalhavam em fazenda e minha mãe, eles chegaram na minha mãe e falou assim, se minha mãe dava a gente para levar para a fazenda, né? Aí minha mãe pegou, andou dando algum das minhas irmãs para ir, que eles falavam que tinha fartura, tudo, só que comigo foi um pouco diferente. A mulher do meu tio chegou e falou para minha mãe assim, ô Ana, deixa a Zefa ir para o Pará comigo, para ela me ajudar a olhar nos trem no ônibus, né? Aí o que acontece? Eu peguei e fui. Ela falou para minha mãe assim, ó, em janeiro, em fevereiro eu venho para casa da minha mãe passear e eu trago a Josefa, tá bom, Ana? Minha mãe falou, tá bom, pode ir. Mas quando eu cheguei lá, foi tudo diferente. Ela não me trazia, né? Eu sentia muita saudade da minha mãe, dos meus irmãos. Elas não me traziam para casa. Eu pedia que dia que a gente vinha e eles foram enrolando, enrolando. E nisso eu sofri muito na mão deles, né? Sofri muito na mão deles porque eu ia para a roça, né? E meu tio falava bem assim para mim, você tá vendo aquele pau assim, assim, tal, tal? Pois é, você só vai almoçar quando você terminar de fazer aquela tarefa, que era capinar arroz, capinar feijão, limpar um milho, entendeu? Quando eu fui morar com meu tio, que eles me levou, eu tinha 9 anos. E nessa bagunça toda, eu com eles, eu já estava com 10 anos de idade. A meu tio comprou as terras de um homem e não conseguiu pagar a terra toda. E ele não queria perder o que ele já tinha dado. Aí ele começou a entrar na ideia do senhor, que era um senhor de idade, que queria que, tipo assim, de eu casar com ele. Ele pensando, se eu entregar minha sobrinha para ele, ele não vai me tomar terra. Eu fui pegar um arroz, limpar um arroz desse homem, colher o arroz, né, que a gente colhia. Aí ele foi, pegou, colocou nós no jipe, né, levou os arroz, tudo que nós tínhamos colhido, até tanto que ele tinha ido buscar nós. Pegou, aí a gente voltou lá para essa terra que meu tio comprou dele, né, que esse senhor morava nessa sede lá, que ele era pinhão de lá, dessa sede. Aí nós voltamos para lá. Quando eu cheguei lá, de tardezinha, meu tio desceu para um córrego para tomar banho, né, para um córregozinho, que lá a gente chama córrego. E aí ele me gritou de lá de cima, ô Zefa, vem cá. E eu disse. Aí ele falou bem assim, Zefa, é o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você casa, ou eu vou te mandar para beira do Xingu, que lá só tem bicho. Eu vou trazer minha mãe para vir passear aqui, meus irmãos. E quando eles perguntar por tu, eu falo que tu fugiu, mas um homem. E eles vão acreditar em mim. E eu acabei aceitando casar com esse senhor, mas na minha mente eu ia pedir ele para ele ir para casa da minha mãe, entendeu? Mas não, ele era esperto, ele não me levava de jeito nenhum. Aí quando veio para mim minhas regras, né? Quando foi com uns 3 meses que minhas regras desceu, eu tinha o quê? Uns 11 anos. Eu já engravidei, eu engravidei dele. Eu tive meu menino com 12 anos, eu tive meu rapazinho com 12 anos. E aí era um bebezinho pequenininho, sabe? Porque eu era muito novinha e nisso ele bebia cachaça, eu lutando com aquela criancinha ali. E quando ele vinha para atirar em mim, eu pegava e
colocava a criança na frente para ver se ele não matava por causa que era o filho dele, né? E aí eu ficava lá, ó, em pé a noite inteira. Ele bebe e eu em pé, segurando o neném, com medo dele me matar dormindo. Era um sofrimento, eu tive muito sofrimento, sabe? Com esse senhor, e eu sei até que um dia a gente saiu dessa fazenda, né? Porque ele bebia cachaça, que ele ia ser o valentão, os caras pegou, deu uma surra nele. E a gente foi pro São Félix do Xingu, nós foi pra morar lá no São Félix do Xingu. Aí nós fomos para uma fazenda de um ex-patrão dele, né? E chegando nessa fazenda, foi muito difícil, porque nessa fazenda eu era abusada pelo marido e pelo patrão, você entende? E aí, né? Aí uma época chegou o sobrinho da dona da fazenda, que era sobrinho desse cara, mas era... Aí o que aconteceu? Ele pegou, viu minha situação, viu meu sofrimento, viu como era judiada, ele saía para beber cachaça, eu grávida dessa moça que está comigo hoje aqui, Diana, e ele fazia eu beber cachaça sem eu querer, e quando eu vomitava ele me batia, o rapaz ficou com dó e falou, Zé, você tem coragem de fugir? E isso ele só falou, vambora, eu joguei a roupinha na sacola e ó, caminhei mais ele. Aí fui para Araguaína, voltei para Araguaína, eu sei que depois eu fui para Mato Grosso, porque minha história é muito grande, se eu for contar o que eu já passei na minha vida, eu passo o dia todinho aqui contando, que é muito sofrimento. Tudo isso que eu já passei na minha vida, eu não tinha estudo nenhum, você acredita? E aí eu trabalhando com o seu HU, a Ju, Sara, filha dele, falou, Zé, faz um milho de pipoca com doce. Aí ela falou, vou te deixar a receitinha aqui, é tanta xirquinha de água, de açúcar e tal. Eu falei bem assim, lascou-se. E agora eu não sei ler, como é que eu vou ler essa receita? E a outra funcionária que estava do lado riu e falou, Zé, você não sabe ler? Eu falei, não, sei não. Aí eu sei que depois disso, poucos dias eles ficaram sabendo que eu não sabia ler. Mas isso para mim foi muito bom, porque eu não falava para meus patrões que não sabia ler, porque eu tinha medo de mandar eu embora, de eu perder meu serviço, porque eu não tinha leitura, entendeu? E aí, só que foi completamente diferente, ele não me mandou embora. Ele falou, você vai estudar. O seu HU sempre aqui lá tocava em assunto de soja, né? E como eu já tinha morado no Mato Grosso, né, que eu te falei que eu sofri na mão desse rapaz lá, ele me batia muito e eu fui para um lugar que chamava Recanto Fraterno. E nesse Recanto Fraterno, eu peguei, aprendi, porque lá é onde que abriga as mulheres, que é espancada pelo marido, tá, né? Não tem para onde ir, abriga lá. E eu fiquei nesse lugar. Lá a gente aprendeu no Mato Grosso a fazer um biscoitinho de soja, a fazer um leitinho de soja, e um pãozinho. Foi aí que eu aprendi lá. Comecei a fazer as invenções de soja. Fiz um bolinho de soja, eu corri levar pro funcionário lá, o rapaz que era que mexia no jardim. Experimenta aí, tá bom? Ele, tá bom. Opa. Aí eu torrei a soja, lavei bem lavadinha, torrei. Aí quando eu bati, senti um cheiro de paçoca. Eu falei, bem assim, vou colocar um pouquinho de açúcar. Coloquei, vi que aquela paçoca ficou boa. Então aí eu comecei assim a estudar, a pensar, a matutar e o que eu faço aquilo. Eu sei que hoje eu já inventei muita coisa com a soja. E tipo assim, meu seu Agaúcho entrou em contato com o Murilo, né? E aí ele pegou, né? E eu acho que o seu Agaúcho agasalhou e ele foi lá na casa dele e ele faz umas coisinhas de soja aí pro Murilo experimentar, Zé, para ele ver essas coisas. E ele experimentou e gostou, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo, né, que ele fez, né? Com a Zefa foi encantamento à primeira vista. Sua jornada me comoveu muito profundamente. Sua história de superação, seu talento e aquele sorrisão lindo me encantaram. Já as receitas dela me fisgaram pela boca. Na hora veio a ideia do livro, como forma de valorizar essa grande mulher e levar as suas receitas deliciosas para o mundo. Ele sentou na mesa e começou a degustar lá todas as coisas de soja, né, que eu tinha feito. E ele, nossa, que incrível, que bom, muito gostoso e você merece ter um livro. Pelas suas receitas que você tem aqui, você merece um livro. E eu vou correr atrás de você conseguir esse livro seu, entendeu? E aí eu sei que eu fiquei assim muito feliz com isso, porque ó, tudo que eu já passei na minha vida para me chegar ao ponto de ter um livro meu, de eu aparecer num livro, em alguma coisa, eu fiquei assim sem chão, né? E aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Por Deus ter colocado essa pessoa na minha vida, né? Para estar fazendo isso por mim.
A soja é um grão muito abundante no Brasil, muito barato e muito nutritivo, e pode ser muito gostoso. Esse conjunto de características fazem dela a candidata ideal para garantir a boa nutrição da população. No entanto, especialmente nos grupos menos favorecidos da sociedade, existe total desconhecimento e certo preconceito com relação à soja, já que muitas vezes ela é vista como um insumo para a alimentação animal. Nesse contexto entra a Zefa, com seu talento para transformar esse grão de altíssimo valor nutritivo, mas sabor pouco atrativo, em receitas deliciosas e baratas. Assim, nosso desejo comum com esse pequeno livro de receitas é contribuir para a melhora do padrão de nutrição da nossa sociedade. Para a Zefa, esse livro é, a um só tempo, um grande resgate, uma conquista e o início de uma nova jornada. Olha, para mim está sendo assim um sonho, né? Muito incrível isso que está acontecendo. Até tanto que eu comecei ali a fazer meus pratinhos de soja, mas eu nem chegava ao ponto de estar hoje aqui, né? E para mim, ele representa uma enorme oportunidade para dar uma singela contribuição com esses dois objetivos. Espero que gostem.